Oi pessoal, esse é o vídeo de Tira Dúvidas da semana. Nesse vídeo eu pretendo, toda semana, toda sexta-feira, eu sempre responder dúvidas tanto de alunos quanto de quem não é aluno ainda. A prioridade é que eu responda as dúvidas de quem já é aluno, do curso PlayCode, porém eu sempre vou estar também respondendo algumas dúvidas de quem não é aluno. Para enviar sua dúvida, basta você acessar o card que está aí fixo no canal do Telegram e lá tem um link para você acessar um formulário onde você vai preencher os dados e enviar a sua dúvida. Combinado? Então vamos lá começar. A primeira dúvida aí que enviou foi a Vanessa. Ela basicamente perguntou, minha experiência é zero, mas ela tem grande interesse em iniciar na área de programação. A primeira dúvida dela aí: a idade é um fator preponderante para iniciar nessa área? Tenho 37 anos. Eu já gravei um vídeo sobre isso. O vídeo é até esse aqui, tá lá no canal do YouTube. Sou velho para ser programador, depois vocês pesquisem lá no canal do YouTube. E eu vou responder aqui de forma mais rápida. Em toda a minha carreira, como programador, idade nunca foi um problema. Então não é prática do mercado eles perguntarem idade. Outra coisa que não é prática é pedirem, pelo menos na minha experiência, nos vários processos seletivos que eu participei, também não é comum pedir diploma. Então tudo que eles querem saber é se você está apto, se você tem as habilidades, conhecimento técnico para desenvolver os projetos que a empresa precisa, para resolver os problemas da empresa. E com isso você vai receber o seu salário aí no final do mês ou no final do projeto, caso você seja um freelancer. Então você está vendendo aí conhecimento. Só que é conhecimento técnico, prático, E o produto desse conhecimento é software rodando e resolvendo determinados problemas para a empresa onde você trabalha ou para o seu cliente que contratou o seu serviço de freelancer. Porém, apesar que a idade não é um problema, veja que você está iniciando uma nova carreira. Independente de qual carreira seja essa, você talvez já tenha, já siga uma determinada carreira. Então vamos supor que você seja um advogado. Então um advogado de 40, 50 anos, ele já tem uma carreira e já tem um salário num patamar bem alto, porque ele já é um especialista na área dele. E esse salário que ele tem, muitas vezes é o que ele precisa para bancar o custo de vida dele. Então se você tem aí 37, 40, 50 anos, provavelmente um salário de programador iniciante não vai dar conta de pagar os seus custos, desde aluguel ou financiamento de casa, de carro, alimentação, conta de água, luz, escola de filhos, plano de saúde. Então essa é a grande barreira para quem quer mudar de carreira, dependendo do salário atual que tem na carreira atual. Pois você vai estar iniciando uma nova carreira e, independente da sua idade, o que vai contar é o tempo de experiência que você tem no mercado de tecnologia, de programa, trabalhando como programador. Então você vai começar como estagiário ou programador júnior. E à medida que você for desenvolvendo projetos e ficando mais experiente, seu salário naturalmente vai aumentando. Porém, vai demorar um pouco, até ele chegar no mesmo patamar do seu salário ou até mesmo ultrapassar com folga esse patamar atual que você tem. Então, o salário de um programador júnior, dependendo, da capital da cidade, pode variar muito. Então, vamos supor aí que comece aí com R$ 2.000 para um programador júnior, e à medida que você vai se tornando mais experiente, programador pleno, sênior, aí com 2, 3, 5 anos, pode tranquilamente chegar a 10, 15, 20 mil reais. Se você prestar serviço para empresas de fora do Brasil, provavelmente 30, 40 mil reais, entendeu? Ainda mais com o dólar alto do jeito que está hoje. Então é uma boa estratégia, seguir carreira, mas você precisa estar ciente, que você, para dar esses dois passos para frente, você primeiro vai ter que estar disposto, disposta a dar um passo para trás. E isso não é só na carreira de programador, qualquer carreira. Eu, por exemplo, quando eu saí do meu emprego público e iniciei uma nova carreira como empreendedor, eu tive uma queda muito grande no início. Então eu cheguei a ganhar 1/3 do que eu ganhava, de ter rendimento, de 1/3 do que eu ganhava trabalhando lá na empresa pública. Só que depois de alguns anos, eu persistindo, na carreira de empreendedor, eu consegui ganhar o que eu não ganharia lá trabalhando na empresa, no emprego público fixo, com salário fixo.
Então é por isso que é sempre um risco, né? Mudar de carreira é sempre um risco, onde o ganho está lá na frente, né? E muita gente acaba desistindo de mudar de carreira por isso, porque não existem garantias, né? Mas se você persistir e não desistir, com certeza você vai colher o fruto lá na frente. Tá ok? Então é isso aí, espero que tenha respondido essa primeira dúvida aí. Se ficou mais alguma dúvida, me manda outra mensagem aí no formulário de dúvidas. A pergunta 2 da Vanessa é: quando iniciará o curso? O curso já iniciou, né? Já está com matrículas abertas. Acesse lá playcode.com.br, coloca seu e-mail, vai para uma página de instruções, depois clica no botão e você já vai estar no checkout do Hotmart, onde você vai poder preencher os seus dados de pagamento aí. Ela falou aqui que não encontrou o link, porque não encontrou o link porque não estava com as matrículas abertas, né? Agora já está. Você já vai conseguir fazer sua matrícula tranquilamente. Seguindo aqui uma dúvida do Carlos, diferença, né, entre a linguagem PHP e JavaScript. Essa dúvida eu quero gravar um vídeo explicando melhor, né, quais são as diferenças, vantagens e desvantagens de cada linguagem de programação. Respondendo de forma rápida aqui, basicamente, né, a diferença é a sintaxe, ou seja, a forma de você escrever o código. Então no PHP você pode usar uma sintaxe, né, para declarar uma função, enquanto no JavaScript você vai criar, né, essa mesma função de forma diferente. Então você vai usar a palavra function para definir, né, o nome da função, abrir, fechar parêntese, abrir o bloco de código, terminar cada comando com ponto e vírgula, por exemplo. O PHP e o JavaScript ele tem várias similaridades com a sintaxe, porque os dois são da mesma origem, né? Eles vieram da linguagem mãe, que é o C. Só que mesmo assim tem ainda, né, muitas diferenças de sintaxe. E outra grande diferença, né, é que você consegue, com o JavaScript hoje em dia, você consegue fazer tudo o que você faz com o PHP. Mas com o PHP você não consegue fazer tudo que você faz com JavaScript. Então quem trabalha com PHP, em algum momento vai precisar usar o JavaScript também para validar um formulário de entrada, validar se um e-mail, né, é válido ou não. Então eu trabalhei aí muitos anos com PHP e geralmente eu usava o PHP junto com o JavaScript. Hoje eu prefiro usar uma única linguagem, então por isso eu prefiro, né, usar só o JavaScript. Mas nesse vídeo que eu vou gravar eu vou entrar em detalhes melhor, né, como funciona o mercado das duas linguagens, quais são as vantagens e desvantagens. Combinado? Continuando a responder as dúvidas, agora eu vou responder uma dúvida do Rafael, é uma dúvida relacionada ao projeto 10. E lembrando, né, que esse vídeo de Tira Dúvidas tem sempre o objetivo de dar algumas dicas, de dar uma ajuda para os alunos. Portanto, o objetivo aqui de forma alguma seria eu abrir o editor aqui e resolver diretamente, né, o problema, porque eu já resolvi esses problemas lá nos vídeos de solução. Então esse vídeo aqui é uma forma, né, de eu ajudar o aluno que pode estar em determinado momento travado, né, não consegue progredir no projeto. Então eu olho o código dele e dou algumas dicas para ele avançar. E isso vai sendo feito de forma bem interativa. Então o aluno posta a dúvida no formulário. Na sexta-feira eu gravo esse vídeo aqui, dou algumas dicas, ele tenta, ele conclui, às vezes ele não consegue e ele manda outra dúvida. Então vai ser sempre assim de forma interativa. Se o aluno realmente quiser, né, ver a solução, então basta ele assistir o vídeo de solução. Se ele quiser fazer, né, tentar mais algum tempo resolver sem ver o vídeo de solução, basta postar aqui as dúvidas e eu vou fazendo, dando esse feedback e ajudando de forma incremental. O projeto 10, que o Rafael está com dúvida, é o último projeto do módulo de HTML e CSS. Eu já baixei o código do Rafael, que está lá no GitHub, ele me passou o GitHub dele, e eu já baixei o código aqui e já deixei, né, o projeto rodando aqui, que é o projeto 10. Esse projeto 10 é um currículo virtual, né, um currículo online baseado nesse template aqui, nesse design do Figma, que está disponível lá na nossa plataforma de ensino. Então, batendo o olho aqui, eu vejo que está bem parecido, né? A implementação do design ficou muito boa. Ele conseguiu, né, seguir bem as orientações aqui. Lembrando, né, que isso aqui é uma imagem totalmente estática. Quando eu clico aqui eu vejo, né, as informações aqui dentro do Figma. E aqui é tudo código HTML e CSS, né, que traz esse resultado final aqui. Inclusive
funcionando corretamente a responsividade. Então deixa eu ver a dúvida aqui do Rafael. No projeto 10, nas tags I e H3, né, do content, tive que colocar o CSS inline no HTML, pois não funcionou o arquivo .css. Deixei o código comentado no arquivo .css. Esse código que ele faz referência, né, esse H3, eu acredito que essa divisão aqui. Então veja que eu tenho aqui, né, a tag H3, que aqui dentro eu tenho um ícone, né, que no caso é implementado usando o Font Awesome, que já é integrado no framework Bulma. Nesse projeto eu proponho, né, para os alunos usarem um framework, porque já é o último projeto desse módulo de front-end, e na prática a gente sempre usa, para agilizar nosso trabalho, né, a gente sempre usa um framework, para a gente não começar tudo do zero. Porém, eu só recomendo isso, usar um framework, para quem já conhece toda a base de HTML e CSS. Por isso que somente no último projeto, né, eu proponho que os alunos comecem a usar um framework. Poderia ser qualquer outro framework, igual o Bootstrap do Twitter, por exemplo, que é bem famoso, mas eu preferi indicar o Bulma porque ele é mais simples e mais fácil para quem está começando. Continuando aqui, pelo que eu entendi, o Rafael fez referência a esse espaçamento aqui do ícone, que é criado, né, usando a tag I, que é depois substituída pelo Font Awesome por um SVG. Então deixa eu ver aqui, resumo. Então o problema que ele relatou foi isso aqui, que ele está usando, que a gente não recomenda, né, usar CSS inline dentro do próprio HTML. Então se eu tirar esse CSS inline aqui, que ele adiciona a margem direita, né, de 5 pixels, veja que o resultado vai ser esse aqui, vai estar desalinhado o ícone. Então deixa eu salvar aqui. Espera aí, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Eu tirei aqui a aspas. Então veja que ele ficou muito colado, né? Porque eu tirei a margem direita do ícone. Para resolver isso, ele colocou o CSS direto no HTML, que é uma forma de resolver, né? Só que não é a forma ideal, porque não é recomendado, né, que a gente use sempre esse CSS inline aqui. Que apesar que, né, em projetos de manutenção, igual eu faço aqui rapidamente, às vezes a forma mais rápida é colocar esse CSS aqui. Só que para vocês que estão iniciando, é bom vocês tentarem evitar, né, de usar essas gambiarras, né? Então é melhor você usar tudo que é CSS e você colocar realmente direto lá no arquivo CSS. Eu olhei na documentação do Bulma aqui e eu percebi que você usou, né, a tag I, que é para realmente usar o ícone, né? Só que você não colocou esse spam class icon aqui em volta. Então a sintaxe completa de ícone precisaria ter o spam com a class icon. Dessa forma, você consegue sim agora colocar essa margem nessa class icon, nessa aqui, nesse spam aqui. Por que isso acontece? Porque o Font Awesome, que é usado pelo Bulma, né? Ele debaixo dos panos, ele substitui essa tecla I por um SVG. Então se eu vier aqui mostrar para você no inspetor de código, está até aberto aqui, veja que eu tenho aqui a tag H3 e dentro da tag H3 tem o texto, né, que é o resumo aqui, e eu tenho também um SVG. Então o Font Awesome ele substitui aquela tag I lá por um SVG. E o SVG ele é limitado, né? Então você não consegue aplicar exatamente tudo que você aplica ao CSS, você não consegue aplicar no SVG não. Então depois eu recomendo para resolver, né, você simplesmente, ao invés de usar apenas o I puro, né, igual você está usando aqui, que você use também a tag spam usando o class icon em volta. Depois eu recomendo também que você, para entender melhor, né, como funciona essa parte aqui do Bulma, do Font Awesome dentro do Bulma, que
que você dê uma lida nessa referência aqui, que está nessa URL aqui. Mas esse problema é um problema bem simples, você resolveu, né, de forma temporária aí, usando inline mesmo. Mas para resolver de forma mais correta, esse código aqui que você comentou aqui, né, H3i, aqui na verdade você, ao invés do i, você vai colocar aqui um class.icon, né, class.icon, colocar lá margin right, que é o que você usou, né, acho que você está com outro valor aqui, 5 pixels, por exemplo, e dessa forma você pode remover aqui que vai funcionar. Lembrando que você precisa colocar aqui em volta desse i, né, o span. Então, vou até fazer o teste aqui, vamos ver se vai funcionar. Vou colocar aqui. Tem o span e aqui dentro eu vou colocar a tag icon aqui. Deixa eu ver se está igual. Salvar aqui, vamos ver se funcionou. Então veja que agora deu espaçamento, ele até adicionou, deixa eu salvar aqui. Provavelmente você vai ter que rever aqui, porque ele mesmo sem aplicar nada aqui, por você já estar usando o span icon, né? Ele já adiciona o espaçamento aqui, então deixa eu inspecionar seu código aqui. Então veja que por eu estar usando o span icon, ele já vem com alguns alinhamentos, algumas configurações padrão aqui. Então depois você, usando, né, agora essa estrutura completa que a gente aprendeu a usar lá no Bulma, você vai precisar configurar o seu CSS aí de acordo. Mas a solução inicialmente é essa aqui. Então dá uma lida lá na documentação para ficar mais claro, combinado? Então continuando aqui nas dúvidas, a próxima dúvida é do próprio Rafael dentro do projeto 10. Ele falou aqui que na seção experiência ele teve dificuldade em posicionar, né, uma segunda experiência de acordo com o design que está lá no Figma. Então vou te mostrar o design do Figma para você entender o problema. Então eu tenho aqui o design do Figma que tem na seção experiência eu posso ter uma ou mais experiências, né? Então no caso aqui eu coloquei duas e o Rafael aqui colocou apenas uma experiência. Ele comentou o código. Se eu descomentar esse código aqui, veja que está com problema aqui que não aparece logo embaixo. Eu comentei o código da formação, que é o mesmo caso, né? São códigos. Deixa eu voltar aqui, subir um pouco na experiência. Tá o comentário aqui. Então, deixa eu descomentar. Então aqui ele não está quebrando a linha, ele não está aparecendo aqui embaixo. Isso acontece por causa do Bulma mesmo. O Bulma você tem que seguir essa estrutura aqui. Então dentro precisa ter uma div columns, precisa ter esse nome aqui obrigatoriamente. E aqui dentro você define quais são as colunas que tem aqui dentro. Então você definiu que tem uma coluna de 4 e uma coluna de 8. Para você definir a outra aqui, você precisa repetir novamente. Então você precisa colocar de novo dentro de columns. Então o problema é só esse. Então aqui você precisa ter de novo, né? Columns aqui, aqui também. Deixa eu fechar isso aqui. Então veja que agora eu tenho uma outra div de coluna aqui. E se eu salvar, veja que agora apareceu corretamente as duas experiências. E isso acontece por isso, né, que você precisa de ter esse container. Então eu tenho o container columns. Deixa eu colocar aqui. Então eu tenho o container columns, que é esse container aqui. E tenho o outro container columns, que é esse container aqui, que é no caso a div, né, com a class columns. E aqui dentro você tem o 4, a div que tem 4 de
de tamanho de grid e a outra que tem tamanho de 8. E isso aqui simplesmente se repete aqui também embaixo, que precisa estar sempre dentro de um columns. Basicamente é assim que funciona a maioria dos frameworks CSS. No Bulma funciona inclusive de forma mais simples do que os outros. Então é isso aí, as duas dúvidas do Rafael acho que foram solucionadas. Vamos aí para a próxima dúvida, que é do Tiaris. Acho que é assim que se pronuncia, né? Tiaris, e ele está no projeto 3. Veja que é importante você não se comparar com outros colegas. Então a gente tem aí o Rafael, né, que está no projeto 10, a gente tem o Charles que está no projeto 3, então a gente vai ter sempre alunos novos entrando, então vai entrar no início do treinamento, vai ter alunos mais antigos que tem mais tempo disponível, que vão conseguir acelerar mais o curso, então a gente não tem aqui a obrigação, né, de todo mundo seguir o mesmo ritmo. Cada um pode seguir o seu ritmo, né, de acordo com o seu tempo disponível e com o seu ritmo de aprendizado. Então vamos aqui para a dúvida do Charles, que está relacionado com a propriedade CSS Smoothing Antialiased, que é uma propriedade que serve para suavizar a fonte. E isso aqui está no projeto 3. Eu já deixei separado aqui o projeto e deixei o arquivo aberto. E eu percebi que aqui no meu computador o Antialiased, que é esse comando aqui, ele está sim sendo aplicado. Veja se eu remover essa propriedade aqui e salvar o arquivo. Veja que as fontes ficaram um pouco mais grossas. Posso até aumentar aqui. E se eu voltar aqui e salvar, veja que vai ficar bem mais suave essas fontes aqui. Então aqui para mim está funcionando. Eu não sei qual que é o problema na máquina do Charles. Pode ser que você não está usando esse mesmo navegador que eu, que é o Google Chrome, mas acredito que você está usando sim. Se não está, indico que comece a usar. E um outro problema que eu detectei é que você está usando muito, adicionando, né, aqui no input, muitas fontes diferentes. E aqui também, eu não sei se você estava testando, o que aconteceu, eu nem recomendo essa quantidade grande de fontes. Nesse projeto aqui, a gente só usa a fonte Roboto, que eu vi lá no seu HTML, que você já importou, né? Então é essa fonte aqui, Roboto. Então o primeiro passo aqui para você tentar resolver aí é colocar só a fonte Roboto. Porque pode acontecer que você está usando uma fonte que ela não é compatível com o Antialiased. Então, no seu navegador, o browser não vai encontrar a fonte localmente, né? E não vai mostrar de acordo. Então, eu recomendo que você deixe só a Roboto e a sans serifs, por exemplo. 2 fontes apenas. Salva aí e dá uma olhada. Então, veja que eu deixei só aquelas 2 fontes aqui. E veja que o Antialiased está funcionando. Eu estou usando o Google Chrome no Mac e usando apenas a fonte de Roboto e a sans serif, que é a padrão, a mais simples que tem em todo o sistema operacional. Então, continuando aqui, a segunda questão também é do Charles. Ele falou que aplicou no Antialiased no desafio 3, mas o placeholder não estava pegando efeito. Eu estou olhando aqui, eu testei exatamente o placeholder, tá assim. Talvez você me mandou essa dúvida e talvez você consertou depois. Deixa eu ver se o seu código aqui tem o placeholder. Tá vendo? Eu tô vendo aqui que tem o placeholder, mas você conseguiu alterar a fonte para branco, né? Usando o placeholder aqui. Nesse caso aqui, usando o Antialiased simplesmente no bar, ele vai mudar a fonte dessa página inteira. Então acho que é isso aí. Eu acho que você definindo, né, essa fonte aqui só como Roboto, eu acho que você vai solucionar o seu problema aí. Se não resolver, depois você me avisa, me manda outra dúvida, tenta mandar um print screen, gravar um vídeo, alguma coisa do tipo. Beleza? Mas aqui eu olhei e está funcionando perfeitamente. Inclusive está muito bem implementado, parabéns.
Tá caminhando, progredindo bem no curso Play Code. Então vamos para a próxima dúvida, que também é do Charles aqui. E ele diz que está refazendo os desafios sem ver as soluções. Essa é a forma ideal de seguir o curso, né? Você sempre tentar fazer os desafios sem olhar a solução. Caso fique muito complicado, você pode até olhar a solução, mas o importante é você não copiar e colar diretamente, né, o código. Você pausar o vídeo e só copiar o código, isso não é legal. Você pode até ver a solução, mas você entende como eu resolvi e depois vai lá para o seu código e você mesmo escreve o código. Então ele diz que está refazendo e no desafio 01 ele percebeu que ele não usou o list style type, que é uma propriedade CSS, né, para tirar o bullet lá da lista ordenada e desordenada. Então ele fala que para tirar as bolinhas da frente das linhas, mas mesmo assim elas sumiram. Poderia me explicar o porquê? Eu já separei o seu código aqui, baixei, né, lá do GitHub e abri aqui. Eu dei uma olhada aqui e eu bati o olho e eu entendi o que você estava falando. Que mesmo se você não usar, né, o list style type, então estou removendo aqui, as bolinhas não aparecem. Isso acontece porque elas, na verdade, elas estão aparecendo, só que elas estão muito escondidas aqui. Vou tentar mudar a cor aqui para vermelho. Que elas estão bem no cantinho aqui. Então eu mudei para vermelho, vou aumentar aqui o tamanho. Então veja que elas estão bem no cantinho aqui. Não parecem nem inteiras. Então elas estavam, na verdade, escondidas, né? E você usando aquela cor mais clara, que era branco, né? Ficava mais difícil ainda de ver elas, mas mesmo assim dá para ver aqui no cantinho. Se você tirar essa margem 0 aqui e o padding 0, você vai ver que aí sim os bullets, as bolinhas aparecem alinhadas corretamente aqui. Então por isso que é importante você usar, né, aquela propriedade lá, list style type, para realmente esconder. Então se eu vier aqui, colocar blue, veja que não está aparecendo. Se eu tiro, veja que agora está aparecendo. Então acho que é isso. Você achou que já tinha sido aplicado, mas na verdade ela só estava um pouco escondida. Tá ok? Então deixa eu voltar aqui. Ficou bem legal o seu código. Parabéns pela implementação. E parabéns aí pelo progresso. Então é isso, pessoal. Com isso eu concluo todas as dúvidas dessa sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é aluno, né, eu gostaria de te avisar que a gente está com as matrículas abertas, com preço super especial, com desconto bem grande. Então aproveitem enquanto tem vagas com desconto. E se você já é aluno, continue enviando aí as dúvidas através do formulário do nosso canal aí do Telegram. Tá ok? É isso aí, grande abraço, até mais e tchau.